Bem-vindos ao canal Dermarte, o canal de Dermatologia, Beleza e Arte. Hoje o nosso tema vai ser a arte, mais uma vez literatura. Quem já está inscrito no canal já sabe que eu gosto bastante na arte de falar de literatura. Eu vou falar de um livro que eu li, uma recomendação sem spoilers para vocês. E se você está aqui a primeira vez, já se inscreve, assinala o sininho. Você vai encontrar nesse canal um pouco de cultura e muito de dermatologia. Também temos Instagram e Facebook aqui e o nosso site onde você pode acessar e ter mais facilidade de marcar a consulta. E sobre o que eu vou falar hoje? Livro. Vou mostrar para vocês sobre que livro eu vou falar. Está aqui na minha mão, vou mostrar para vocês. Este livro, até a capa é bonita, né? Chama Médico de Homens e de Almas, tá? A autora é a Taylor Caldwell, vamos falar dela. E pela capa, não dando nenhum spoiler para vocês, a gente já sabe que o livro é a história de São Lucas. São Lucas é um livro que todo mundo que quer que eu mostre aqui é um livro um pouquinho grosso, tá, gente? Ó, é um livro, demorei aí um pouquinho mais de um ano para ler ele, terminei agora em 2022. Se vocês querem saber se ele tem figuras, não tem figuras, é tudo texto. E aqui tem as marquinhas, algumas marquinhas importantes que eu fiz para comentar com vocês, tá? Este é um livro, como outros que eu já mostrei aqui para vocês, Prêmio Nobel? Não. Se você quer ler os livros de prêmios Nobel que eu já li, tem aqui, ó, cards, a Mayara vai colocar para vocês. Mas esse não, esse é um livro que eu classifico ele como um livro para você se distrair um pouquinho. Eu classifico ele como um romance de ficção, tá? Essa é a classificação que eu daria para ele. E vamos falar um pouquinho sobre esse livro, tentar instigar vocês a curiosidade de lê-lo. Ou se você veio aqui para saber um pouquinho a minha opinião sobre ele, vou falar um pouquinho a minha opinião sobre esse livro hoje. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre a autora, que é uma mulher de origem britânica, que foi radicada novinha, cerca de 6 anos de idade. Ela já foi para os Estados Unidos, com 8 anos perdeu o pai, teve uma infância mais difícil, mas que se tornou uma escritora importante de romances nos Estados Unidos, sendo que ela publicou, eu fui ler sobre isso, ela publicou ao todo, em vida, 40 livros, e um livro foi publicado, o último livro foi publicado já após a sua morte, tá? Então, 41 livros essa autora produziu. Esse daqui é um dos maiores sucessos dela. Portanto, quando a gente fala desse livro, a gente tem que ver essa perspectiva de que quem está escrevendo é uma pessoa da cultura anglo-saxônica, que era, sim, uma pessoa católica, por isso um livro com esse tema que tem a ver com a religião católica. São Lucas é um santo do cristianismo católico. Dito isso, que período que ela viveu? Ela começou a publicar seus livros em 1938 e publicou até 1900, a década de 80. Ela faleceu em 1985. Ela publicou até um pouquinho antes de falecer seu último livro. O último livro que foi publicado já após sua morte foi em 2012. Essa mulher, então, ela faz pesquisas sobre São Lucas, várias pesquisas para compilar isso daqui. Isso daqui, por isso, se torna algo real? Não. Em grande parte é fictício. Mas uma coisa muito importante sobre esse livro, eu vou falar com vocês agora, que para mim foi uma das coisas mais interessantes de ler esse livro. E eu quero que vocês tenham curiosidade justamente por causa dessa parte. Essa parte interessante do livro é o pano de fundo dele, porque assim, o personagem principal desse romance, São Lucas, não nasce em São Lucas, ele no início é chamado de Lucano, e ele nasce onde e em que época? Ele nasce no Império Romano, ele não nasce especificamente em Roma, mas nasce no Império Romano, naquela fase em que o Império Romano já era extenso, com o norte da África, toda a Europa e Oriente Médio. E aí a história dele se passa em toda essa região, nessa época que ainda não era a época áurea do Império Romano. Vocês vão ler isso ao longo do livro, mas que mostra como que eram os costumes, a alimentação, a educação nessa época. Isso talvez seja a parte bem interessante do livro, porque ela baseou isso em pesquisas para montar todo esse romance o mais possível real. E aí, Lucano, para quem não sabe, São Lucas foi médico. Aqui mostra a história dele desde criança, até uma parte interessante que eu não vou dizer qual que é, mas conta até a história de formação dele como médico.
Por isso o livro se chama Médico de Homens e de Almas. E um trecho interessante que eu quero compartilhar com vocês, que foi um dos meus grifos aqui, que é uma coisa interessante que eu ganhei esse livro do meu marido para ler, e é uma coisa interessante para mim como médico, e talvez para outros médicos e para vocês, que a maior parte de quem assiste esse vídeo são pacientes, que é algo a mais do que o médico deve fazer que só tratar do corpo e da doença da pessoa. E isso aqui nesse livro é retratado num trecho muito importante, que eu vou compartilhar com vocês agora, e que faz parte dessa formação da educação desse médico lá no Império Romano nessa época. Ele se formou na cidade de Alexandria, era uma cidade, né, todo mundo que estudou história sabe que Alexandria foi uma cidade muito importante nessa época, onde ele se formou numa faculdade de medicina que existia lá. E o trecho importante eu vou compartilhar com vocês agora. Não entendam isso como spoiler, mas é apenas assim um trechinho de uma parte de uma página, tá? Aliás, falando para vocês, essa versão aqui que eu tenho tem 699 páginas, 700. Eu tô lendo apenas um trecho de uma página, então não considero isso um spoiler, tá? Que é o seguinte, é um diálogo aqui do Lucano com um professor dele judeu, que falou para ele o seguinte: a doença não é apenas o homem inteiro, mas também a sua alma. Um espírito doente cria um corpo doente, ou um corpo doente cria uma alma doente. Não só a carne e sua doença devem ser tratadas, mas também a mente. É muito possível, embora não esteja provado, que todas as doenças, mesmo as epidêmicas, originem-se em alguma câmara secreta da alma. A gente já vai comentar sobre isso já. Só quero complementar. Tem um trecho aqui muito interessante em que o Lucano mostra como que a doença no paciente interfere nele, né? Isso a gente vive muito na medicina, né? Que é o impacto do que acontece com o paciente e a vivência do médico sobre isso. É muito interessante. Empatia, né? E um outro trecho que um outro professor, né? Eu falei o ensinamento do professor judeu e o ensinamento do professor egípcio. O professor egípcio e seus assistentes usavam com frequência a magia no tratamento de seus pacientes da enfermaria. Aquilo provocava a hilariedade amistosa entre os eruditos professores gregos e romanos, que havia muito perderam suas crenças nacionais no valor dos amuletos e encantamentos ou ritos. Mas o professor judeu ensinara a Lucano que, já que a alma está tão doente quanto o corpo, esse corpo pode ser curado frequentemente através de mistérios. E como a doença do corpo humano pode bem originar-se na mente, aquela mente pode ser convencida pela taumaturgia de que está curada. E, em consequência, muitas vezes o próprio corpo se cura. Por que eu li esse trecho? Para vocês entenderem a relação que ele faz entre o médico de homens e de almas, que é um dos ensinamentos mais importantes que esse livro traz ao longo de todo o seu relato, tá? Assim, ensinamentos para mim, né? Que é importante para mim como médico e que eu espero que seja para vocês também. Aqui nesse trecho ele fala que ainda não havia comprovação de que doenças da alma interferiam no corpo. Hoje na medicina a gente já tem evidências científicas disso, tá, gente? Milhares de anos depois dessa época, né? A ciência já prova, sim, que aquilo que interfere na alma, no psicológico e na mente da pessoa pode produzir doenças no corpo. Existem diversos mecanismos para isso, como neurotransmissores, hormônios e equilíbrios aí, né, do organismo que produzem, sim, doença, baixa de imunidade e tudo mais. Então, hoje, mais do que nunca, se naquela época já se sabia disso, hoje mais do que nunca a gente tem que saber que, ao tratar uma doença, inclusive na pele, na dermatologia, você deve tratar o corpo e a mente do paciente que está na tua frente. E com isso eu quero chegar aqui, concluir com vocês um dos ensinamentos que quero instigar vocês terem a ler esse livro, é que ao procurar um médico, não procure só um médico técnico, procure um médico completo que consiga tratar você tecnicamente, mas também enxergar além do só o corpo físico. E, para concluir, aqueles que me perguntam sobre se é São Lucas, tal, qual que é a passagem de Jesus nesse livro? Muito interessante também sobre esse livro é que Jesus tem uma aparição secundária no livro, tá?
Ele é como o Império Romano, um pano de fundo na história de São Lucas. Então a autora focou mesmo em São Lucas e não tanto nos outros apóstolos, Bíblia, Jesus, mas existe sim a presença dele na história, quem lê vai saber. Fica aí a dica de leitura para vocês. Eu li com calma, bem devagar, esse não é um livro para você ler de sentada, né? Mesmo porque ele não é um livro pequeno, lembrando. É um livro para você ir absorvendo, uma ficção bem interessante. E um dos livros que me deixa saudade. Um outro livro que me deixa saudade foi Dom Quixote. Eu sinto falta do Dom Quixote até hoje no meu dia a dia. Já sinto falta de São Lucas também, porque me divertiu aí durante um longo período, inclusive da pandemia. Espero que vocês leiam esse livro, curtam. Se você já leu e estava querendo só saber uma resenha sobre esse livro, comenta aqui o que você achou, o que você concordou, discordou de mim. Se eu te instiguei a leitura desse livro, comente aqui também, curta e compartilhe e até o próximo vídeo.